Olá, pessoal. A última etapa aqui do nosso curso no livro 3 é Homem, Comunicação e Ciência. Aqui nós vamos fazer uma conexão entre, como sugere o título aí, entre o homem, a percepção da ciência e a comunicação. Vamos trabalhar aí dois filósofos, um é o Maurice Merleau-Ponty, o outro é o Wittgenstein, e por fim falaremos do famoso Círculo de Viena, que alguns desses filósofos do Círculo de Viena, também conhecido como pós-positivismo ou positivismo lógico. E aí, dentro dessa perspectiva que eu acabei de lhes falar, o primeiro filósofo que nós vamos abordar é o Merleau-Ponty. Então, o Merleau-Ponty, você percebe na obra dele, eu coloquei lá no ambiente, no Google Classroom, uma questão em que ele foi abordado no ano de 2018 no Enem. Então, vocês vão poder perceber lá de que forma é cobrada a filosofia do Merleau-Ponty. Então, ele é um crítico do humanismo, tá? É um crítico também do subjetivismo filosófico. O que ele quer dizer com isso? Ele vai criticar a metafísica porque trata apenas do eu. Então, há uma preocupação excessiva com o sujeito, ele assim não entende. Por outro lado, ele também vai fazer uma crítica com a objetividade da ciência. Ele vai dizer que é a redução da consciência a percepções estéreis. Com isso, ele está afirmando que a ciência nem sempre se ocupa de matérias importantes para a vida em sociedade. Então, você vai perceber assim, o que Merleau-Ponty quer? Se ele critica o subjetivismo por ser um reducionismo às ideias do eu e o objetivismo científico por tratar de uma consciência de percepções estéreas, o que esse cara quer? Então ele vai falar o seguinte, ele vai ficar numa coluna do meio, só que ele vai usar uma linguagem filosófica para explicar o seu método filosófico. Então ele vai dizer, ó, ele quer uma conexão entre o eu e o mundo, entre o sujeito e o objeto, na sua fenomenologia da percepção. Para falarmos dessa fenomenologia da percepção em Merleau-Ponty, nós vamos lembrar da fenomenologia de Russell, que ele diz o seguinte: o objeto é percebido pelo ser e, às vezes, como nós vimos na outra aula em Sartre, quando você se preocupa demais em buscar explicações naquele objeto, a essência do objeto é perdida. Então, o Merleau-Ponty ele desloca a percepção filosófica dele ao dizer assim, ó, não existe um ser em si, nem um ser para si, mas um ser reinstaurado no tempo, inacabado, com a tensão de identidade no mundo. Explico. Então, se eu escolho alguém como meu objeto de análise, eu sou o sujeito, ele é meu objeto. Por outro lado, ele pode fazer o inverso. Ele, ao me observar, eu passo a ser o objeto dele e ele o meu sujeito. Então, aí essa percepção de Merleau-Ponty da fenomenologia, ele coloca em primeiro plano a consciência, né, do ser inserido no mundo, e esse ser inserido no mundo atua independentemente de mim, vê, observa e pode fazer de mim também um objeto seu. É o que eu acabei de falar. Eu posso observar alguém, ele é o meu objeto de observação. O inverso também é verdadeiro. Então, observe que ele faz uma crítica aí do ser para si do Sartre, faz uma crítica também ao racionalismo cartesiano, que ele vai dizer, ó, não gosto nem do racionalismo do cogito é pensar, do penso logo existo, nem gosto também do empirismo, que o empirismo concebe a mente como tábula rasa. O que é isso? Perceber a mente como tábula rasa. Então, enquanto eu não vivenciei, eu não experienciei, eu não experimentei, a minha mente é uma tábula rasa. Isso era um pressuposto, um postulado do empirismo. Portanto, observe que Merleau-Ponty critica tudo, né? Ele critica o humanismo,
ele critica o objetivismo da ciência, ele critica parte da filosofia sartreana, ele critica Descartes e ele critica também os empiristas, o Hume, por aí vai. Então, agora nós vamos entrar aqui na centralidade do pensamento do Merleau-Ponty. Então, ele vai dizer o seguinte: a percepção e a consciência emergem de situações em que o sujeito no mundo, ele é o ser corpóreo, o ser corporal, se depara com outro sujeito e entre eles vai se produzir a linguagem. A linguagem que ele quer dizer aqui é a comunicação. Daí o tópico lá, homem, comunicação e ciência. Só é possível a ciência via comunicação. Então, nesse sentido, o corpo não se assemelha a qualquer outro objeto, pois ele é o lugar, locus é lugar, onde a subjetividade pode ser revestida de uma situação física e histórica. Então, ele diz o seguinte: o corpo, a existência corpórea do indivíduo, tá? É que projeta a sua subjetividade, desculpa, o seu eu interior, a sua imanência, tá? Discorda também do conceito sartreano de liberdade plena. Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Então ele vai criticar também isso. Ele vai dizer o seguinte: que o homem não está predeterminado, não está predestinado a ser livre. Ele tem que estar predisposto a ser livre. Então, nisso aí, ele faz uma crítica a Sartre. Sartre diz que o homem, toda a existência dele é em busca da liberdade. Ele vai dizer o seguinte: você tem que estar predisposto a se libertar. Esse é um dos tópicos aí centrais da obra de Merleau-Ponty. Então, ele trata da liberdade, a centralidade da obra dele com relação à liberdade é focada no sujeito. Então, ele vai arrematar aqui nesse parágrafo o seguinte: a liberdade é algo que não nega uma situação, mas utiliza como forma de expressão. Então, só com o sujeito predisposto a se libertar, se assim ele se comportar, assim são dadas as oportunidades, as chances de transformação. Então, só recapitulando aqui a obra de Merleau-Ponty, é um crítico do humanismo, é um crítico da ciência, é um crítico do subjetivismo, é um crítico do modelo cartesiano e é um crítico também do empirismo. Enfim, o Merleau-Ponty é um crítico propriamente dito. Então, na filosofia dele, ele vai colocar como centralidade da obra a liberdade do sujeito, desde que esse sujeito esteja predisposto a se libertar. Libertar de quê? Das amarras do mundo. A percepção dele é eu e o outro. Então, eu projeto no outro aquilo que eu quero ver em mim, ou o outro também pode fazer o mesmo. Então, nesse sentido, a liberdade em Merleau-Ponty, ela é uma liberdade dualista, tá? Então, o próximo filósofo que nós vamos estudar aqui é o Wittgenstein. Esse é bem tranquilo para aprender, porque ele vai tratar a filosofia também como uma questão da linguagem, né? E ele vai escrever um livrinho pequeno, de 70 páginas, chamado Tratado Lógico Filosófico, que vai sofrer muitas críticas, porque ele já começa aqui trazer alguns elementos do famoso Círculo de Viena, que nós vamos falar aqui no próximo tópico. Então, ele quer condicionar a filosofia a uma questão de linguagem, mas a linguagem aqui não significa apenas a linguagem falada. A linguagem pode ser uma imagem, uma figura, uma projeção, um signo, qualquer que seja, para Wittgenstein, isso que é a linguagem. Então, ele vai dizer o seguinte: na crítica da linguagem, você pode trabalhar as grandes questões filosóficas. Então, ele vai sofrer muitas críticas por conta disso, porque a percepção de filosofia dele é entendida como uma percepção reducionista. Então, mais tarde, ele vai mudar, tá? Então, ele dá um exemplo aqui: na linguagem, como a obra de um pintor representa uma realidade. Essa noção está presente no tratado como uma teoria pictórica do significado. Pictórica refere-se à pintura.
mais precisamente um isomorfismo entre a linguagem e o real, entendido da seguinte maneira: há uma forma lógica da linguagem e essa forma lógica é como a realidade se estrutura. A proposição desse modo é uma imagem do real e a linguagem espelha o real. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se eu observo a obra de um pintor, ela está representando uma realidade, não é uma obra descolada da realidade. Observe que nós temos, por exemplo, que a pintura é uma representação, não é a realidade. Então, que a pintura é uma representação. Para ele, a pintura é a própria realidade. Então, como ele sofreu diversas críticas acerca dessa obra dele, ele vai mudar, ele muda, né, a sua percepção, faz algumas mudanças e passa a relativizar essa importância da linguagem com a importância da linguagem como a centralidade da sua obra filosófica. Mas ele só mudou justamente porque ele passou a sofrer várias críticas. Por fim, nós falaremos aqui do famoso Círculo de Viena. O Círculo de Viena, como o nome já diz, ele se reúne na capital da Áustria, Viena é a capital da Áustria, e o Círculo de Viena é entendido como pós-positivista, tá? Ou positivismo lógico. A síntese desse Círculo de Viena, que era uma reunião de vários intelectuais, só que eles não eram todos filósofos, ao contrário, você tinha grandes matemáticos, tinha físicos, tinha alguns filósofos também, mas eles procuravam, como o próprio positivismo lá do Augusto Comte, eles procuravam resumir a filosofia com um critério de verificabilidade. O que é verificabilidade? Tudo aquilo que fosse proposto pela filosofia deveria ser verificável do ponto de vista racional, deveria ser enquadrado do ponto de vista científico. Qual é a crítica que os membros do Círculo de Viena recebem? Que em filosofia, em ciências sociais, em ciências humanas, não se trata assim as questões sociais. Elas são bem mais complexas. Se nós fôssemos fazer aqui, traçar um paralelo com relação ao pensamento do Augusto Comte, nós poderíamos chegar a uma conclusão, que o Comte ele tentou reduzir as ciências sociais à aplicação das formulações que ele fazia nas ciências duras. Então, quais são as ciências duras? A química, a física, a biologia, a matemática. Então, só como exemplo simples, 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer quadrante do planeta que você vá. Mas se você aplica, por exemplo, uma medida econômica, uma medida de coerção social em países distintos, você vai observar, você vai perceber resultados distintos. Como nós estamos agora em época de quarentena, cada país tem reagido de forma distinta com relação à quarentena. Na sua própria cidade, você pode perceber pessoas que saem, outras pessoas que guardam realmente a quarentena, pessoas que usam máscaras, pessoas que não usam máscara. Então, tudo isso é uma percepção da realidade que, a juízo do Círculo de Viena, se nós fôssemos aplicar o que eles entendem, tudo isso deveria ser verificável cientificamente do ponto de vista racional. Então, para eles, a filosofia tinha que ter um sentido racional. Na verdade, não é assim. O próprio conceito de filosofia é provocar crise, não é resolver as crises. Tá? Então, dentro do Círculo de Viena, a filosofia serviria para uma fundamentação teórica da ciência, apresentando os parâmetros, os modelos para acerca da validade ou não de proposições científicas. Então, como eu me referi, a filosofia não é isso, pelo menos não é o conceito de filosofia que nós temos entre os gregos e o que perpassa toda a evolução da humanidade, tá? Então, vamos lá para o terceiro parágrafo. A única coisa que unia os membros do Círculo de Viena era o sentido, a noção de sentido, tá? Então, tudo deveria ter um sentido. Concepções empíricas, subjetivas, não teria valor para eles. Então, tudo você deveria apresentar uma ideia, ela deveria ser refutada para se provar verdadeira. Mais tarde nós veremos aqui no último slide
que os próprios membros do círculo vão contestar e vão abandonar. Então, o último parágrafo ele vai dizer: o sentido era dado pela verificação concreta e, fora disso, qualquer proposição estaria condenada ao fracasso, pois seriam sintagmas metafísicos para os quais ficava patente a falta de sentido. Resumindo, o que você não demonstra cientificamente, racionalmente, não tem sentido. Então, no livro de vocês tem lá até um gráficozinho, ele provando que só tem sentido aquilo que se prova racionalmente. Tudo que é empírico, tudo que é metafísico não vale, tá? Que o metafísico atua no plano da filosofia primacial, da filosofia primeira. Portanto, para eles do círculo de Viena isso não servia, tá? Então, volto a repetir aqui no primeiro parágrafo que o critério de sentido fundamenta-se na verificabilidade. Só pode ser considerado ciência a proposição sustentada empiricamente, ou seja, foi feita, foi provocada, foi experienciada, então vale, tá? Repito que a filosofia só se tornaria uma ciência se fosse verificável, né? Deveria afastar-se das questões metafísicas, porque a metafísica não se prova empiricamente. Lembre-se lá de Platão. Como é que você prova empiricamente que há um mundo real e um mundo sensível, um mundo inteligível? O sensível, na visão platônica, você vê uma mesa, você pega numa mesa. Mas o que ele entendeu como mundo inteligível, o mundo das ideias, é uma concepção metafísica, né? A metafísica platônica é o dualismo ontológico de Platão. Assim como Aristóteles, o ato e potência. O ato é o existir, a potência é o devir. Então, seguindo, para os membros do Círculo de Viena, a ciência deveria ser unificada na sua linguagem e nos fatos que fundamentam. Então, todo conhecimento científico deveria prover da experiência e do caráter lógico analítico do pensamento. Então, observe que eles vão batendo nessa mesma tecla do racionalismo, da experiência, do teste, da verificabilidade, enfim. É aplicar teorias lógico-matemáticas na filosofia. Isso não poderia dar certo mesmo, tá? Beleza? Bem, último parágrafo. Como teoria da ciência, a filosofia do Círculo de Viena, em especial Otto Neurath e Rudolf Carnap, propõe o caminho da observação e da afirmação da base na constituição das leis gerais das ciências. O que é isso? Lembre-se que ele falou lá no parágrafo acima, que a filosofia serviria apenas como um fundamento da própria ciência, porque ela é uma teoria da ciência, ela não seria uma ciência, tá? Então, todas as observações deveriam ter protocolos. Observe que o protocolo é aplicado nas ciências duras. Então, qual é o protocolo para se tratar a COVID-21? Tem um protocolo. Qual é o protocolo de identificação? Você tem que ter a tosse seca, ter coriza, febre, todos esses sintomas que o Ministério da Saúde tem divulgado. Isso é um protocolo científico. Você pode aplicar esse protocolo de uma ciência dura numa ciência humana, numa ciência que é metafísica, como a filosofia? Não, não pode. Portanto, as críticas em relação ao Círculo de Viena são justamente por conta dessas bases aí, tá? A verificabilidade, a denominação de protocolos de verificabilidade não funcionam com as ciências humanas, principalmente com a filosofia. E aí, por fim, eu extraio aqui a figura do Karl Popper, que é um filósofo que atuou bastante no Círculo de Viena. E, posteriormente, ele sai do Círculo de Viena. O Karl Popper, nós vamos estudá-lo juntamente com Thomas Kuhn. Ele é o filósofo que propôs a teoria da falseabilidade. A teoria da falseabilidade é algo bem simples de compreender. Então, em vez de você utilizar-se de um método em que você, por exemplo, você faz um teste numa determinada população, vamos voltar ao tema da moda, que é a Covid-19, numa determinada população e 90% da população está infectada. Então, nesses testes que você fez, você pode afirmar categoricamente que a
a grande maioria, todas as pessoas, estão infectadas, porque um teste que deu 90% de positivo, você tem quase certeza que quase todo mundo está infectado. Mas o Karl Popper ele ia por um outro viés. Tem até uma citação dele que ele diz: se você diz que todos os cisnes são negros e lá tem um cisne vermelho, você não pode afirmar que todos os cisnes são negros. Parece assim algo bem pueril, bem infantil, mas o que ele está dizendo é o seguinte: se aparece um dado falso em determinada pesquisa, você não pode ir pelo método dedutivo e dizer assim, essa pesquisa é verdadeira, porque surgiu o quê? Um dado falso. Por outro lado, o Thomas Kuhn vai dizer o inverso. Né? Nós vamos estudar também o Thomas Kuhn, que juntamente com Karl Popper. Então, o Popper ele sai do Círculo de Viena porque ele discorda dessa percepção do Círculo de Viena da teoria da indução, tá? Como sustentação do pensamento científico, porque ele entendia o seguinte: novas questões são colocadas perante a ciência, novas tecnologias são produzidas e o método indutivo que era adotado por vários membros do Círculo de Viena, ele só reafirma a observação que ele faz ali naquele momento. Então, do ponto de vista do Popper, aquelas afirmações elas deixam de ter um cunho científico pelas próprias mudanças que vão aparecer no próprio mundo da ciência, as novas tecnologias que ele menciona aqui. Sempre voltando aqui ao tema da moda, que é a Covid-19. Então, digamos que daqui a 2 meses surjam novos protocolos e os cientistas concluam que, olha, a febre não é um vetor para se medir que a pessoa está doente com o vírus, o coronavírus. Então, houve uma mudança de protocolo, o método indutivo outrora usado deixou de ter valor. Então, a valoração dele vai ser minorada, vai ser reduzida. Então, por isso que o Karl Popper faz essa crítica aos membros do Círculo de Viena, porque ele diz que as condições vão mudando, né? As condições da civilização, os padrões de tecnologia, e que esse método indutivo não poderia mais ser aplicado. Então, meus caros alunos, vamos recapitular aqui o que eu acabei de falar. Então, falamos de Merleau-Ponty, o crítico de várias correntes filosóficas. Falamos de Wittgenstein, que é o homem que tenta conciliar a filosofia com a linguagem. E falamos do Karl Popper, que foi um membro do Círculo de Viena, mas entende que o círculo não sustenta suas teses porque o método indutivo poderia sofrer alterações a depender do objeto observado, seja das condições materiais ou das novas tecnologias. As atividades estão postadas lá no mural, assim como essa aula, e a questão objetiva que tem lá, ela foi do Enem 2018, então ela trata do pensamento de Maurice Merleau-Ponty. Um abraço e bom dia.